Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais. Hoje é sexta-feira e, como você sabe, é dia de programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Esse bate-papo semanal com personalidades esportivas de Pomerode e também da região. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de todos. Toda sexta-feira a gente trazendo um convidado aqui na TV JP. E hoje temos um convidado de peso, simplesmente aí um cara que fez muito sucesso no futebol nacional e também internacional e tem uma vasta história de vida, principalmente levando a sua experiência com educação, levando o futebol de uma maneira muito tranquila e principalmente com muito respeito. Eu tenho a honra hoje de receber aqui no programa Contra-Ataque César Prates, né, que hoje em dia é pastor na cidade de Balneário Camboriú. Ele vai falar um pouquinho aí sobre a sua experiência e também sobre a palestra que ele proferiu ontem aqui na cidade de Pomerode. César, como eu falei, uma honra receber você aqui no programa Contra-Ataque. É um prazer estar aqui e principalmente poder fazer parte da divulgação desse trabalho tão lindo que vocês estão programando e, além do mais, fazendo expandir com esse crescimento agora também visual, né? Então, a gente, por ter nos convidado, eu também fico lisonjeado e eu digo sempre que eu só não vou onde não sou convidado. Tá certo. Tu já está se sentindo em casa, com certeza. Aqui em Pomerode, como é que você viu a recepção da cidade? Muito boa. Eu estou muito grato, é a segunda vez que eu venho agora em questão de 2 meses. É a segunda vez que eu estou em Pomerode, mas me alegrei muito no período que eu vim, foi o período de Páscoa, a cidade toda decorada, o ambiente muito gostoso. Ele, enfim, é um ambiente que, como a minha esposa diz, é um ambiente que a gente gostaria muito de morar e estar, porque nós também temos essa cultura de estar muito sossegado e principalmente o lado familiar para nós é o que gera aqui entre vocês. Que, principalmente está pertinho agora, né? Fica cada vez mais fácil vir, né? Com certeza, fica muito mais fácil. Hoje começa a ter uma ligação também com o pessoal da Sport Company, onde são os fornecedores do material do nosso instituto, o Instituto ICP, que é o ICP 29, que é o Instituto César Prates 29. Então, são os fornecedores e nós estaremos seguidamente aqui fazendo parte, participando e também estando aqui com vocês. Tá certo. Obrigado, César, mais uma vez. Eu vou começar a entrevista como eu sempre começo com todos os meus convidados. Como é que o futebol fez parte da tua infância e também da tua adolescência lá em Aratiba, no Rio Grande do Sul? Olha, o futebol, ele começou com um garotinho com 2 anos, comentado isso pelos meus pais, que eu tinha 2 anos e eu acordava. Aqui no interior é provável que a gente vai saber aquilo que eu vou dizer. Eu queria sempre comer um bolachão que é de mel e um copo de leite e depois ir para o campo. E isso fazia os meus tios e me levavam todos os dias. Então começou assim, mas umas coisas que mais me marcam é quando eu tinha, desde os meus 10, que eu tenho lembrança, é quando meus pais, nós trabalhávamos na roça, por não ter condição de ter bola, então eu chutava cogumelos. Quando crescia no meio da plantação, quando a gente, em cima do esterco de vaca, crescia o cogumelo. Então eu chutava idealizando uma bola, idealizando estar num gramado um dia jogando futebol, e não sabia que isso tudo se tornaria realidade. E também criando relacionamento com bola, com laranja verde. Então o futebol ele começou dessa maneira, trabalhando na roça, mas sempre sonhando, e esse sonho se tornou realidade. E como é que esse sonho conseguiu se tornar realidade, César? Esse sonho se tornou realidade quando eu trabalhei depois de um tempo para juntar um dinheiro para fazer uma avaliação num clube. Fiz a avaliação num clube chamado Ipiranga de Erechim. E uma semana depois, aí o meu pai vendeu a única televisão que nós tínhamos, preta e branca, 14 polegadas, para completar na passagem quando eu fui fazer a avaliação no Internacional. Chegando lá, na segunda e na terça, eu fiz essa avaliação e passei na avaliação e logo em seguida, então, me tornei atleta do Internacional. Era o teu time do coração? Eu era gremista. Gremista? Era gremista, como é que foi, família. Como é que foi, então, fazer parte do rival, digamos assim? Logo cedo eu entendi o propósito. Quando você entende o propósito, você desfruta daquilo que você tem entendimento. E quando você desfruta, é porque você entendeu. E se você entende, é algo que se tornou muito, muito favorável e bom. Eu dizia sempre que não interessava, porque o meu pai também afirmava, filho, não interessa o time e a torcida. O que interessa é que você
vai ser um profissional. Olha quantos jogadores mudam, já naquele período mudavam. Não mudavam do Grêmio para o Inter e do Inter para o Grêmio, né? Porque tinha essa rivalidade muito grande. Mas depois isso se tornou, aconteceu já, mas naquele período de outros clubes, de outros estados, e isso era o mais importante, que eu me tornasse um atleta, tivesse a condição de jogar futebol e realizar o nosso sonho. Não era só meu já, mas do meu pai, que me levava para o campo, me ensinava a bater com o pé direito, o pé esquerdo. Nós jogávamos os pretos contra os brancos, e eu tinha que driblar, eu poderia driblar com a perna direita, mas quando chegava na cara do gol, o momento decisivo eu tinha que fazer com a perna esquerda. E quantas vezes nós perdemos, porque eu não conseguia fazer os gols. Mas depois disso, valeu a pena, valeu a recompensa, o seu Valêncio tinha razão naquilo que ele fez quando era garoto. Então tudo que você tem na sua vida, você deve principalmente ao teu pai e à tua família, que sempre te deram esse apoio, né? Bob, como poderemos deixar de lado a família? Como poderemos deixar de lado aqueles que te formaram, que te deram a condição? Hoje, uma das coisas que eu mais falo para uma geração que eu tenho tido a oportunidade de mentorear, que é o valor à sua família, o valor. Às vezes, quando eu paro eles e eu digo para eles, fico em silêncio. Então, ao ficar em silêncio, a gente ouve os barulhos externos do ambiente onde nós estamos. E esse ambiente, então, eu peço para eles, será que não é o seu pai? Será que não é a sua mãe? Será que não é a sua avó, o seu tio? Ou será aquele que está te criando? Será que não é ele que está fazendo barulho para que você esteja aqui, tendo a oportunidade de receber essas informações? Então, isso tudo eu faço com que seja gerado, novamente, o espírito familiar. O legado é espírito familiar. Aqui a empresa, o jornal, a TV, tem um espírito. Um clube, o time tem um espírito. E qual é o espírito que você carrega? Bom ou ruim? Então é isso que a gente está tentando resgatar, o espírito familiar. O de sentar à mesa. O menino ser obediente aos seus pais. Não ir treinar porque ele tem que cuidar do irmãozinho mais novo ou da irmã, e com prazer porque ele está ajudando o pai e a mãe que estão trabalhando para arrecadar alimento. Então isso daí são coisas que o César adquiriu em Aratiba, na roça, com pais que foram humildes agricultores e que traziam esses valores de nobreza para dentro dele. E hoje talvez eu uso palavras um pouco mais finas, mas os valores das palavras dos meus pais é que me tornaram valorosos. A essência está lá ainda, né? Não tem como eu, hoje, com 43 anos, falar do presente, daquilo que até mesmo vocês colocam como algo que vocês viram, que às vezes eu também sou recordado por vocês. Coisas que eu não fico fazendo tornar notório porque fiz. Não é o meu feitio, eu não gosto disso. Eu gosto da coisa simples. Sim. Eu gosto de lembrar, eu gosto de ir a Aratiba, andar a cavalo, eu gosto de ir tirar leite de vaca, eu gosto de limpar o chiqueiro dos porcos, eu gosto de fazer essas coisas simples, por mais que eu saiba que os meus pés pisaram Santiago Bernabéu, por mais que eu saiba que a Arena de Amsterdã eu fiz gols, por mais que os meus pés fizeram isso, não quer dizer nada. O que quer dizer é aquilo que hoje eu estou fazendo e sendo pontual. Então não tem como eu esquecer da família e esquecer da origem. Eu não posso esquecer que eu ganhei um bezerrinho do dono da fazenda, o bezerro cresceu, meu pai pôde comprar um terreno, nós vendemos o bezerro e esse bezerro, o que aconteceu? Nós fechamos a nossa casa. Eu não posso esquecer disso. E já naquela época você já tinha essa forte ligação com a religião, você já tinha essa forte ligação com Jesus, né, César? Ainda não era o momento, eu estava como Jó. Eu andava com Deus, mas não o conhecia. Mas depois, quando cheguei em Porto Alegre no Internacional, foi quando eu tive a oportunidade de descobrir o segredo do sucesso, que é andar com Deus. Para o César, isso foi muito bom e está sendo muito benéfico. E hoje é um estilo de vida, andar com Deus. Mas foi algo que foi mudando a minha mentalidade ao ler e ao meditar na palavra, que é ler a Bíblia, e isso daí foi me ensinando todas as etapas, por exemplo, como ser forte no dia mal, ser corajoso, não ficar pasmo diante das situações, ter ânimo todos os dias para acordar e treinar, e fazer isso, que era uma coisa, saber que eu não estava mais andando sozinho. Aí começou minha ligação com 17 anos, e hoje com 43, são 26 anos ininterruptos andando com Deus. E qual a importância disso dentro da tua carreira, de tudo que você construiu, como você falou, essa experiência nacional e internacional, como esse encontro com Deus contribuiu para esse sucesso na tua carreira? Eu atribuo toda a glória a Deus.
ele me deu fôlego de vida. Ele soprou algo dentro de mim, me deu características. Eu sou uma raridade. É igual olhando para você. Você é uma raridade. Não tem ninguém igual. Se você tem irmãos, podem ser semelhantes a você. Mas não é igual. Mas né? Só você tem uma identidade e é essa pessoa. Então, eu posso, às vezes, querer fugir um pouco da minha identidade imitando alguém. E eu acho que não é feio você pegar o que de bom que o teu próximo tem para te dar. Mas eu nunca esqueci disso, nunca esqueci daquilo que entendi que foi Deus que abriu as portas e eu transfiro então essa glória para Deus. E foi muito tremendo, porque no momento em que eu comecei a ter entendimento, por exemplo, de um versículo que é Efésios 1:17, que é o espírito de sabedoria e de revelação, fala que dá para buscar isso. Então eu fui buscar sabedoria. Sabedoria para quê? Para tomar boas decisões nos momentos que era convidado para sair para a noite e eu sabia que no outro dia tinha que treinar. Então eu aprendi nas decisões a deixar e escolher bem a opção boa e a ruim, por causa das consequências das decisões que a gente toma. E a gente vai ter a consequência boa ou ruim. E isso foi que me tornou, eu acho que daí eu falo, um brasileiro de verdade. E isso também com certeza ajudou você nesse período, afinal você com 20 anos já foi para a Europa, né, a não cair nessa tentação e também a lidar com essa pressão que o futebol estava te mostrando naquela época, né? Eu saí com 17 anos de Aratiba. Com 18 anos, ainda ecoava nos meus ouvidos uma palavra: não vai chegar a lugar nenhum. Com 19, eu era titular do Internacional. Com 20, sendo convocado pela seleção principal do Brasil. Com 21, em fevereiro, no dia 8, que eu faço aniversário, e no dia 15 de janeiro, eu estava desembarcando em Madrid, como jogador do Real Madrid. Então, isso foi uma ascensão muito rápida e grande. Isso muda, isso transforma, mas para que isso não mude você, o teu interior, tudo, você tem que ter alicerces. E os meus alicerces, Deus e a minha esposa. E às vezes, nem sempre a própria família pode te dar esse alicerce por causa da desestrutura que ela tem. E isso você pode avaliar na classe chamada jogador de futebol. As desestruturas. É uma classe complicada, né? É uma classe especial. Eu vou dizer que ela é especial. Uma classe especial, onde a desestrutura é muito grande, ainda o pai e a mãe eles têm que ser honrados, mas ainda às vezes não sabe o momento. Às vezes os próprios irmãos querem desfrutar daquilo que você ainda está no início de uma conquista, ainda tem que ter o entendimento de esperar o tempo certo. E outro alicerce também, além de Deus, que primeiro, ter uma esposa sábia, virtuosa, sabe? Outra coisa, você também é o próprio empresário que você tem também. Saber que esse camarada vai poder dizer para você assim, ó, isso eu acho que não convém. Agora é período em que você tem que treinar e não estar tirando foto. Esse é o período que você tem que treinar, porque ainda você está numa fase boa e não está viajando por causa do marketing da empresa ou do patrocinador que você está tendo a oportunidade. Você tem que rever isso tudo. E é isso que acaba acabando com muitas fases boas de muitos atletas. Então eu tive alicerces. Deus, minha esposa, família e também o empresário. Então eu pude, com esses conselheiros, escolher as boas decisões para me tornar um atleta profissional de futebol e aí sim se tornar o César Prates e não um jogador, como muitos aí dizem por aí. Ei, jogador! Não, aí você é jogador de atleta. Quê? Como a gente comentava até antes da entrevista, tem essa diferença, né, de ser um jogador e de ser um atleta. O atleta está muito acima desse contexto, né, César? Com certeza. O atleta profissional, a primeira palavra que vem diante dele chama-se abnegação. Se ele não compreender esse processo chamado abnegação, quer dizer, está na mão, está fácil, porém não convém. Não é tempo. Então acaba a carreira, passa 19, 20 anos, e mais alguns às vezes é 15, porque entra o período de lesões. Não como eu, por exemplo. 19 anos que eu joguei, nunca tive nenhuma cirurgia. Sempre 1 hora antes de prazer eu tinha
para estar no clube, fazendo o meu trabalho de manutenção, tá fazendo musculação, tá cuidando do corpo, sabendo que era a minha máquina, que um dia ela não ia mais ter o mesmo vigor, ia perder, vamos dizer, o prazo de validade. E você dependia dela, dessa máquina, né? Então eu tenho que cuidar. E eu entendi isso muito cedo, então eu me tornei esse atleta. Eu cuidava desde a alimentação, minha esposa é médica, e a minha esposa me ajudava nisso também. Ficava mais fácil, né? Estávamos sempre tudo controlado. Hoje não. Hoje eu posso comer o que quiser, mas como o meu metabolismo foi regrado, então ficou muito mais fácil hoje. Momento marcante na tua carreira que você elege, assim, que para ti fica marcado e você consegue, e você gosta de levar essa experiência para as outras pessoas. Além de tudo que você já falou, lógico. Momentos, muitas vezes a gente fala que fazer um gol marca você. Sim, fiz muitos gols. Sou um dos recordistas, o recordista ainda nacional, de uma edição de Série A de Campeonato Brasileiro em gols de faltas. Isso pode ser marcante para mim, é marcante. Mas mais marcante para mim são 2 momentos que eu tomei 2 grandes decisões que eu digo que são 2 gols, os 2 gols mais importantes da minha carreira. O primeiro, com 17, quando eu aceitei a Jesus. E o outro, quando, com 35 anos, eu decidi parar de jogar futebol para amar pessoas e não escolher quem e cuidar de meninos como estou fazendo, cuidando primeiro do meu filho chamado Davi. Mas não se arrepende de nada que tenha feito? Não me arrependo porque foi tudo planejado. César Pratos não é ex. Hoje eu falo que eu sou pós-atleta. Pós-atleta, esposo o tempo todo, pai da Vitória o tempo todo, pai do Davi o tempo todo, pastor às vezes, o César Pratos famoso agora como agora, sim, mas é às vezes, e senão eu sou o César o tempo todo. Então eu sempre tive esse estilo de vida. Nunca me droguei, nunca fumei, nunca me envolvi com prostituição. Às vezes as pessoas eles olham pro jogador, né? E o jogador tem essa fama. Mas eu não, sou homem de uma só mulher. Não tenho vergonha disso. Aliás, muito pelo contrário. Cara, é um prazer, é uma honra poder cuidar de uma esposa. É um prazer poder ser um exemplo para meu filho, falar para ele essas mesmas lições, transferir para ele essas mesmas informações que eu chamo hoje de legado. Mas você, claro, tem essa notoriedade justamente por aquilo que você construiu na sua carreira, levando essa vida regrada. Você tem, como é que você consegue lidar com isso? Você passa essa experiência, lógico, mas tem alguma coisa que ficou para trás que de repente você poderia ter mudado no teu pensamento, na tua atuação, alguma coisa, César? Ou foi realmente tudo aquilo que você queria? Você falou que, claro, que foi planejado, mas de repente teria mudado alguma coisa? Talvez eu poderia ter deixado de não querer permanecer na seleção brasileira em 97 e 98 para voltar ao Brasil e jogar no Vasco, mesmo que eu tenha sido campeão, e ter permanecido no Real Madrid porque a proposta era para o futuro. Mas aqui no Brasil nós tínhamos o entendimento que estava na seleção e eu não podia perder a oportunidade de repente ir para o Mundial. E aí o que eu fiz? Eu queria estar no Brasil porque antes era muito mais olhado para os jogadores que estavam no Brasil do que os que estavam fora. Diferente de hoje, né? Diferente de hoje. Então, a proposta do Real Madrid, eu tinha 5 anos de contrato e era para eu permanecer como uma aposta para o futuro. Eles iam tratar comigo, iam me adaptar, eu ia aprender, e foi assim que tinha começado já com o Fábio Capello, o treinador do Real Madrid, naquele período. Então, assim, eu treinava e fazia tudo no time A e descia às vezes para jogar no time B, mas eu estava sempre aprendendo, estava sendo convocado, e aí quando eu disse, não, eu vou para o Brasil porque lá eu vou estar mais próximo da seleção e mais próximo de ir para o Mundial. Esse, às vezes, eu avalio. Mas não tenho com muito, remorso disso. Mas era uma das coisas que hoje eu avaliaria e dizeria, não, mais 1 ano, mais 2 aqui, 3 se for necessário. Mas aí, então, eu ia ser o jogador de 10 anos de Real Madrid. Como é que foi essa experiência na seleção, César? Experiência incrível. Essa é a palavra, incrível. Um garoto que via os jogos da seleção brasileira em Aratiba e já liberava palavras, que eu digo proféticas, que dizia que ia disputar uma Copa do Mundo.
A única coisa que eu não disputei foi uma Copa do Mundo. Mas chegar à seleção, independente do número de convocações, a gente chegou lá. A gente. O que meu pai me ensinava, o que minha mãe me acordava para ir treinar, a minha irmã, o meu irmãozinho, sabe? Depois a minha esposa, foram eles que viveram isso tudo. Meus tios que me levavam para o campo. Então, nós chegamos na seleção brasileira. E, claro, aí você vê que uma soma de auxiliadores, com certeza a gente vai dar certo. E foi isso que aconteceu. Então, seleção brasileira, eu sou honrado. Um dia eu encontrei com o Zagallo no Rio de Janeiro, aí eu falei com ele e eu disse, Zagallo, eu quero te agradecer pela rica oportunidade que você me deu e de ter me convocado para a seleção. Ele me disse, olha, você era merecedor daquele momento. Você estava num bom momento. Então, eu agradeci a ele. Então, eu tive a capacidade de ser simples e hoje eu sou feliz por ter uma história que acabou, mas ser honrado por ter representado a minha nação. Colocar a mão no peito e cantar, e quando você declara, e verás se o filho teu não foge à luta, essa é a coisa mais marcante e que eu lembro muito da seleção brasileira. Ver aquela bandeira do Brasil tremulando, Meu Deus. Vestindo aquela amarelinha, né, César? Meu Deus, você entrar e viver um tempo do futebol que você estava perfilado. Jogamos contra o Chile, isso foi muito notório. Você está contra o Chile, nós todo mundo perfilado e os jogadores chilenos baixando a cabeça, te olhando de alto a baixo, olhando para você assim, admirados com você. Admirados por eles estavam jogando contra a seleção brasileira. Eles já, na primeira oportunidade, eles diziam para trocar a camisa, né? Câmbio. Sim, eles diziam para trocar. E hoje você vê o quanto o futebol brasileiro mudou. Isso daí pega ainda. Mas hoje em dia, com a tua habilidade, com você no auge da carreira, você acha que teria vaga na seleção brasileira de hoje? Disputaria a Copa do Mundo da Rússia, que está prestes a começar? Eu falei pro meu filho, pra minha esposa, e a minha esposa confirmou, não sei se porque ele me ama, né? Não sei se eu acho que é porque ela me ama. Eu comentava pro meu filho sobre as características que eu tinha, de ser ambidestro, independente de jogar na lateral direita, na lateral esquerda. Na Itália eu joguei como extremo, direito, esquerdo. Propriamente no Brasil também joguei como meia. E então essas coisas que me davam essas qualidades que eu de tanto trabalhar, que me aperfeiçoaram em jogar em outros setores de campo, isso era um valor muito grande, principalmente para uma competição chamada Copa do Mundo, que é um torneio curto. Um torneio curto, onde os jogadores são escolhidos, eu espero que seja assim, escolhidos pelo melhor do seu momento, porque está chegando o final de uma competição europeia, onde o desgaste é muito grande. Claro que o número de jogos não é absurdo como no Brasil e na América, né? Mas são jogos muito intensos. É vivido o futebol de uma maneira muito mais intensa. Quando você está lá dentro, não dá tempo para você descansar, pensar se a torcida está te apoiando, está vaiando, o que está fazendo. Não, é intenso. 90 ou 95 minutos, eu digo os acréscimos, que você é intenso, você sai desgastado. Então, esses jogos são intensos, por isso hoje os jogadores estão vivendo um momento de final de competição. Então, temos requisitos, alguns vê que tem lesões, outros estão sentindo, mas vai depender agora desse ajuntamento de qualidades que entendam o coletivo, que eu creio que está conseguindo acontecer na nossa seleção, o coletivo, e aí sim fazer com que o teu individual seja lançado para o coletivo, chamado time, que é chamado nação, que é chamado seleção brasileira, que é chamado brasileiros torcendo por brasileiros. Então você acredita no Hexa? Eu acredito. Eu estou muito feliz, eu sou bastante criterioso, porque meus comentários é a questão de muita avaliação tática, técnica e em prol do time. Eu fui campeão no Vasco, fui campeão no Corinthians, bi-brasileiro, bi-português, sabe? Mais taças que foram conquistadas. Eu sempre digo que nessas conquistas eu sou um fiozinho daquelas estrelas. Eu não sou a estrela principal. Continua sendo o time. E quando se trata de seleção brasileira, vendo como hoje eles estão se movimentando, onde estão tirando o ponto principal, que até mesmo quando tinha Pelé não era o ponto principal. Então, nós estamos nos tornando brasileiros de verdade, que vamos chegar de novo. Foi preciso ter que passar por um processo chamado humilhação.
para novamente nos tornarmos simples, direitos e mais do que vencedores, como nós brasileiros somos. Até porque os humilhados serão exaltados, né? Com certeza, mas esse legado, eu acho que é um legado que precisa a nação brasileira hoje entender no seu judiciário, entender na forma onde nós, que temos um pouquinho mais de experiência, transmitir para a nova geração como que é ser brasileiro de verdade, fazê-los entender que o jeitinho brasileiro é só um jeitinho e ele vai passar, mas o que é ser brasileiro de verdade vai ficar marcado. Talvez isso é o exemplo do César, aquilo que eu procuro ser, e que talvez vocês exaltem falando, e vocês exaltem falando, dizendo algumas coisas que a gente fez. Você falou que é um fiozinho das estrelas. Como é que foi conviver com o atual melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, César? Pô, legal, gostoso. Dá uns petelecos nele. Deu mesmo? Garoto, tinha 16 anos. Um dos segredos dele é saber ouvir. Essa geração, você que está me ouvindo, que é jovem, você que tem menos de 25 anos, acho que com 60 também dá para ouvir, né? Acho que nós todos temos que ouvir. Quer dizer que o segredo do sucesso dele, de repente, foi ter ouvido os conselhos? Ouvir. Inclusive que você passou de como bater falta, exatamente? Olha, os modelos estão todos os dias aí, e ainda existe. Ainda existem modelos. Então, todos os dias eles estão aí, às vezes encontra na rua, passa na rua, você vê uma senhora, você vê um menos provido, você vê um senhor, você vê um modelo, tem algo de bom. E o Cristiano, ele sempre ouviu, eu brincava muito com ele, também a questão de relação com bola, ele não gostava de aceitar que eu, um defensor, viesse ter relação com bola. Mas isso, ele não entendeu. A gente é brasileiro, né? Claro, já nasce com aquele feeling, né? A gente é brasileiro. E, então ele entendeu isso, mas para ele era difícil, um menino de 16 anos. E aí eu brincava com ele, o que você fizer com a bola eu faço, o que eu fizer você tem que fazer. Então a gente ficava depois do treino fazendo isso, e depois nas cobranças de faltas a gente ajudava. Ele tinha um cabelo ruim. Igual o meu, mas eu sou negão, né? Então passava um produto para deixar mais soltinho o cabelo, passava no cabelo dele. Então, assim, esse foi um contato com o Cristiano. Mas o Cristiano, ele se tornou quem ele é. A obstinação por exercícios físicos, por perfeição, e se tornar esse atleta completo que ele é, com cabeça, a assistência, pé direito, pé esquerdo, defensivamente, ofensivamente, então o Cristiano de hoje é um Cristiano maduro, mas o Cristiano que nós pegamos era o que driblava você para frente, para trás e mais para o lado, e nós falávamos que ele tinha que pegar a bola em direção ao gol, em direção ao objetivo. E isso daí foi amadurecendo ele, chorava porque às vezes nós perdíamos os jogos e ele era torcedor do Sporting, então isso foi um dos momentos em que eu tive com o Cristiano e foi muito gratificante, mas ele é o responsável por tudo que aconteceu. Mas tem um dedinho teu lá também, né? Sei lá. O importante é que tem coisas acontecendo. Com certeza. Você, em Santa Catarina você atuou por Figueirense e Joinville, né? Por que você resolveu fixar a residência aqui em Santa Catarina, César? A minha esposa, que tem bom gosto. A Valquíria, minha esposa, quando nos casamos, eu sempre gostei de prestar muita atenção na fala dela, e ela dizia que gostaria de morar em Balneário Camboriú, porque ela já tinha vindo passar férias e gostava dali. Então, quando nos casamos, logo em seguida eu fui para o Real Madrid. Então, a gente recebeu um valor e eu comprei o apartamento. 2 anos depois eu vim conhecer Balneário Camboriú e desde então nós fixamos residência. Amamos Balneário Camboriú, amamos Santa Catarina e assim, Balneário Camboriú pode te dar tudo de bom e tudo de ruim, mas a gente aprendeu a escolher bons caminhos ali e temos sido muito felizes. Criamos nossos filhos. Hoje, minha filha é casada, do lado ali ela mora em Bombinhas, eu tenho meu genro, então nós estamos muito felizes e hoje estabelecendo uma mentalidade, esclarecendo ela também, e para que outros possam pegar isso tudo e expandir. Então, para expandir cada vez mais, como eu digo, umas gotinhas, que é o Instituto César Prates encharcando terra seca por aí. Então fale um pouquinho como é que você está aí, então, irrigando essas terras secas. Fala um pouquinho sobre o teu instituto. Uma das coisas que eu amo e eu tenho por prazer é encharcar as pessoas de amor.
Então, amar as pessoas. Não me interessa se você é famosa, se não é, se é conhecida, não é, é dona disso ou não é dona de nada, é senhor disso ou não é senhor de nada. Se você é mais velho, eu vou te honrar por causa dos seus fios de cabelo branco e vou te abraçar, porque eu entendo que talvez a geração dos fios de cabelos brancos hoje não for uma geração tão amada. Mas não é culpa dos pais. Não. Mas ela pôde ser um pouco melhor já nessa relação com os pais. E hoje eu tenho tentado transmitir isso para essa geração de jovens, adolescentes, que a importância de amar as pessoas. A simplicidade de um abraço, de um sorriso. Bom dia no elevador. Aqui mais, por exemplo, casas. Sair na rua, dizer bom dia para o vizinho. Hoje em dia é tão difícil esses valores, né? Dá licença para os mais velhos. Honrar. Nós mesmos estamos andando, parar para que alguém possa atravessar a rua. Coisas simples, sabe? Você se importar com o próximo. Então, o meu legado é amar pessoas e não escolher quem. Mas há uma geração que eu tenho considerado uma geração relevante, uma geração de muita importância, que são os nossos sucessores. E eu tenho procurado mentorear meninos de 15 a 20 anos, dando a eles entendimento do que é ter fama, mas não se envolver com ela. Ter sucesso, mas o sucesso, saber que ele é por repetição de coisas boas que você faz. Então, você tem repetição de coisas boas, você tem fama de fazer coisas boas. E depois, então, você se torna famoso. E eu tenho procurado trazer essas informações, mostrar que eles são nossos sucessores, que amanhã eu vou estar com 80 anos e o meu prazer vai ser estar sentado num banco na praia em Balneário Camboriú e um menino vir, uma criança, tocar em mim e eu olhar e ver quem é essa criança e ela me dizer assim, a camisa do meu pai. E se ele não for jogador, esse menino também essa criança chegar e tocar e eu olhar e ver quem é o pai e ver que ele se tornou homem de verdade. Meu maior legado é treinar meninos para se tornarem homens de verdade, a sua melhor versão. E talvez eu poderia fazer essa pergunta para você que está me ouvindo, me vendo. Você já é, como homem, você já é a sua melhor versão de homem? Você é a sua melhor versão como mulher? Como esposo, você é a sua melhor versão de cônjuge? Como mulher, você é a sua melhor versão de esposa? Nós, como filhos, somos a nossa melhor versão de filhos para os pais? Nós que temos a autoridade, somos a melhor versão de autoridade, como empregado, empregador, que tipo de versão nós somos? E eu tenho procurado transmitir isso para os meninos, para se tornarem a melhor versão deles. Saber fazer a tomada certa de decisão. Exemplo, quando a gente joga bola, eu ensino eles na plataforma, que eu digo, eles, no Instituto César Prates, eles chegam desnutridos. E eu sou uma plataforma. Ali eles chegam desnutridos. Desnutridos de quê? De condição, de entendimento, de paternidade, de maternidade. E esses meninos chegam desse jeito ali. Ali nós abastecemos eles de amor de pai. A mão no ombro, chamando ele, como é que você está? Olhando nos olhos do menino, vendo com ele como é que estão acontecendo as coisas, vendo como é que se ele está estudando ou não, falando com os diretores da escola para que ele abra uma vaga para esse menino estudar, controlando ele, mas dando liberdade para tomar as decisões e aprender a ter identidade. A gente nutre esse menino, informa tudo sobre futebol. Eu tenho uma escola de futebol. Eu sou treinador formado, eu tenho diploma de treinador, eu tenho carteira de treinador, posso assumir qualquer clube brasileiro, mas o meu legado é formar essa geração. Então a gente dá todas essas informações. Por exemplo, o menino com a bola, relação com bola e bola, relação com vida. Por exemplo, o menino, eu explico, se alguém está com a bola, você que tem que tirar a bola dele ou é ele que tem que te driblar? Então eu ensino, rouba quando pode, não quando quer. E na vida, tem as coisas quando você pode, não quando você quer. Porque quando você quer, talvez você vai roubar, você vai se prostituir, você vai fazer alguma coisa desse nível que é baixo, porque você quer dizer que você tem condição. E isso é uma mentira. E nós temos que ser brasileiros de verdade. Então eu tenho transferido isso, baseado no futebol. E às vezes, quando tecnicamente também pegam a bola e eu trabalho com eles em cima da linha do canto,
e ensino eles a usar o pé esquerdo, fazer os meus movimentos e mostrar uma saída, e depois no outro lado mostrar com o outro com a perna direita, fazer ele sair para esse lado. E eu ensino então que na vida também sempre tem uma saída. Com certeza, e a gente né? vai instruindo eles, mentoreando eles e trazendo essas informações. Por isso, o Instituto César Pratos, como eu disse hoje para eles, eu fiz uma pergunta. Quando sair a edição que nós estamos planejando ter da revista semestral do ICP 29, O Legado, quando sair a edição 260, com que idade eu vou estar? Pedi para eles. Se sai 2 por ano e tal, eles fizeram o cálculo, isso e aquilo, mas chegou eu de estar dividindo isso daí, aí chegou num momento que eu ia estar com 81 anos, 82, aí eu pedi para eles, e vocês? Quem é que vocês serão? O legado eu deixei. Com certeza. E quando eu não estiver mais aqui, o que vocês farão? Então eu tenho tentado construir isso. Cara, que geração gostosa para construir. Que legal. Isso é encharcar terra seca. Meninos que não sabiam produzir respeito e honra aos mais velhos, hoje eles respeitam. Isso é encharcar. Ou meninos que não obedeciam pai e mãe. Hoje os pais me mandam mensagens. Agradecendo, Hoje né? pais dizem assim, pô, meu menino depois começou a treinar, cara, ele está tirando 10 nas provas. Oh. E não aí, tem preço que pague isso, né, César? A mãe mandar mensagem e dizer, chorando, olha, o meu filho está me ajudando a lavar o prato em casa. Coisas simples, né? Coisas tão corriqueiras que faltavam isso na vida desses garotos, né? Exatamente. Mas eu me lembro da dona Odete e do seu Amélio, os donos da fazenda. Me ensinaram etiqueta na roça. Como colocar o prato, o garfo lado esquerdo, faca lado direito, na frente o copo, guardanapo dobrado embaixo do copo. Eles me ensinaram. Eu aprendi na roça. Depois que almoçava, lavava e secava a louça. Hoje em casa, a minha esposa, eu limpo o chão, eu varro, passo esfregona, arrumo a cama, ajudo a guardar as coisas, pôr na máquina, pendurar, ajudo a fazer um pouco de comida, não sei fazer, mas também tem os culpados disso. Também me convidavam para ir nos lugares e diziam, não, negão, tu não toca a mão aqui, você não faz. Tá certo. Ensina os mais jovens, deixa eles tocar a mão. Eles precisam aprender. Para ter essa experiência e poder levar isso para a vida também. Exatamente. Né? Cara, eu aprendi muita coisa, mas tem uma história muito linda. Eu tinha, acho que uns 10, 12 anos. Eu ficava na sala de aula. Eu pensava que estudava, mas eu ficava, enquanto a professora ficava fazendo a matéria, eu ficava desenhando campo de futebol e colocando o nome dos meus colegas e posicionando eles em campo. E a minha professora de geografia, Noemi Basso, ela me chamou 2 vezes. E, professores, você que está escutando isso, presta atenção, você vai ver que talvez você está formando alguém que você não sabe quem vai ser. Não desista dele. Aí ela sabia que eu era um Peralta, e tal, e ela tinha paciência, ela me disse 2 vezes, me fez chorar, e depois da aula, ela teve tempo, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e falou comigo. Ela disse, eu estou começando a ficar velha, e eu gostaria que você estudasse para ser o meu médico quando eu estivesse velha. Aquele dia eu chorei muito, na primeira vez, na segunda também, e eu dizia para ela, mas eu quero ser jogador. Aquele dia ela não teve noção que ela me impulsionou para o propósito. Uhum. Indiretamente ela me impulsionou para o propósito. E depois daquilo, cara, passou anos, eu não a vi mais, ela mudou de cidade, depois ela voltou para Aratiba e eu tive a oportunidade quando estava no Galatasaray. Eu fui para Aratiba, ela estava lá. Eu fui, bati na porta, ela não se lembrava de mim. Aí, quando eu tirei a camiseta, mostrei para ela, ela olhou o nome, mas ela não reconheceu o meu nome, porque ela não sabia que é aquele menino. Aí eu contei essa história para ela e agradeci ela publicamente sobre o valor de um professor. E quando eu estou sendo professor, eu vejo no final do treino como vale a pena pôr a mão no ombro dos meninos e dar a eles atenção e ver, porque eu não sei que amanhã talvez o professor de hoje está educando o próximo presidente da República Brasileira, um próximo médico, um próximo juiz de direito
e justo. Então a gente não sabe quem está vestindo, mas a gente tem que investir nessa nova geração. Tá certo. Esse é o César Prates, exemplo de vida, exemplo de integridade. A gente poderia ficar por horas aqui batendo um papo, mas a gente sabe que o tempo é curto. Eu já te convido para uma outra oportunidade, se você puder vir aqui para a gente continuar esse bate-papo sobre futebol, sobre esse legado que você deixa para as novas gerações. Como eu falei, foi uma honra tê-lo aqui e eu quero ter essa honra de, a partir de agora, chamá-lo de meu amigo. Então, muito obrigado, César, por essa entrevista, por você ter participado aqui nesse programa Contra-Ataque e ter dado essa lição de vida para os nossos internautas e para todos que têm acompanhado aí a TV JP e também o Facebook do Jornal de Pomerode. Obrigado. Olha, Bob, eu falei pro Lucas, da Sport Company, eu falei para ele algo hoje à tarde. Eu disse para ele assim, eu não sou homem de fazer parcerias, eu sou homem de fazer aliança. A aliança é mais importante do que parceria. Então, a gente faz uma parceria? Não, a gente faz uma aliança. Uma aliança. Tá bom? Tá Pode certo. contar comigo. Da Foi um mesma prazer. forma. Obrigado pelo tempo que você também nos ouviu e está aí não perdendo tempo, mas talvez se inspirando naquilo que é possível ser brasileiro de verdade. Que Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade e um pedido que eu te faço, torne-se a sua melhor versão. Tá certo. Obrigado mais uma vez, César Obrigado, Prates, né, falando sobre sua experiência de vida, falando sobre as suas vivências e principalmente dando essa lição de vida para todos que nos acompanharam nesse programa Contra-Ataque muito especial que você acompanhou aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Agradeço mais uma vez a audiência, o carinho de toda sexta-feira que você tem aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço.